As paz. Peço desculpas de trazer um note aqui direto. Tentei fazer anotações, mas saíram pequenas. E Deus fez pequeno e ruim os meus olhos. Mas aqui está em letras garrafais para a gente não se perder. Dois reforços. Primeiramente, um agradecimento. Agradeço em nome de Jesus a oportunidade de estar aqui. E reforço o convite para o discipulado de quarta-feira, Vida Frutífera, que está sendo feita de forma bem prática, na forma de perguntas e respostas, para que ao final você esteja apto a responder uma só pergunta: quem é Cristo para você? Amados, e um reforço também às orações pela saúde dos nossos irmãos Flávio que estão enfermos nesse momento, para que Deus venha com cura. E por falar em cura, João, capítulo de número 5, por gentileza. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas são chamados de sinóticos, porque trazem a boa nova do Cristo de forma cronológica. O evangelho de João não obedece necessariamente uma ordem cronológica. Ele traz em si uma ordem progressiva da revelação da divindade de Cristo. O Evangelho de João objetiva revelar o Deus encarnado, o Verbo que era Deus e o Verbo que se fez carne. Como em João, capítulo 1, verso de número 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou. No grego esqueno, tabernaculou conosco. E cheio de graça e cheio de verdade. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de João, pela editora Agnus, vai dizer que há 2 formas com que João revela que Jesus é Deus. A primeira delas são as 7 vezes em que, no Evangelho de João, Jesus diz: eu sou, assumindo os atributos de Deus. Ele diz: eu sou o pão da vida, em João 6, verso de número 48. Ele diz: eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta, João 10, 9. Eu sou o bom pastor, 10, 11. Ele ainda diz: eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E por fim, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Ainda, o Evangelho de João traz, no capítulo 20, a ressalva de que Jesus fez tantos milagres, tantos sinais, de que os livros, se fossem escritos os milagres em livros, estes livros não seriam mais comportados na terra, não haveria lugar para se armazenar tantos livros. É claro que é uma linguagem hiperbólica, mas ele separa, ele traz aqui no seu Evangelho 7 milagres, 7 declarações, 7 milagres, para dizer que 7, número divino, que este ser que está sendo descrito, que está sendo revelado, ele é divino. Os 7 sinais são as bodas de Canaã, a transmutação da água ao vinho, João 2, de 1 a 12, a cura do filho do oficial do rei, João 4, a cura de um paralítico, nós vamos expor esta noite, a multiplicação dos pães que vem em sequência, capítulo de número 6, o caminhar sobre as águas, capítulo de número 9, de número 6 também, versos 16 a 70, a cura de um cego de nascença, João capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, João capítulo de número 11. 7 milagres, 7 declarações do Cristo, 7 revelações de que Cristo é Deus. Voltemos ao texto. Passadas estas coisas, o texto diz passadas estas coisas. Em João capítulo de número 2, Jesus está em Caná da Galileia. Depois, ele desce no capítulo número 3. Lá, ele purifica o templo. Ele espanta os vendilhões do templo. Depois, ele sobe. Ele volta para o norte. Passa por Samaria. Chega na Galileia, desce um pouquinho, vai para Caná da Galileia. Lá ele cura o filho do oficial do rei. E depois ele já desce novamente para uma das festas, provavelmente Pentecostes. A palavra diz que ele subiu para Jerusalém. Ele estava ao norte e foi para o sul, mas Jerusalém fica a 800 metros acima do nível do mar, por isso que se diz que ele subiu. Agora, ele, verso número 2, estava ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam ali o mover da água, na esperança de que um anjo ali descesse, movimentasse as águas, e a crença daquela época, quem se banhasse primeiro seria curado. A porta das ovelhas. É por ali que as ovelhas que seriam sacrificadas no templo passavam. Ali havia um tanque também chamado Betesda. Bet é casa. Esda é Hahesed, quer dizer misericórdia. Por exemplo, Belém, Bet é Lehen, é casa do pão. E assim por diante. Aqui é a casa da misericórdia. Betel, Bet-Eli, casa de Deus. Aqui, casa da misericórdia. Essa casa de misericórdia tinha 5 pavilhões, 5 alpendres em algumas versões, 5 andares. Ali, João coloca que jazia uma multidão de enfermos, eram jogados ali.
eles não ficavam mais em fila e jaziam, estavam deitados, amontoados ali, porque esperavam algo que talvez nem viesse. Esperava algo que custava acontecer, se acontecesse. E ali não jazia qualquer doente. Cegos, coxos, paralíticos são ali colocados por João. São pessoas que naquela época se acreditava que eles ou seus pais pecaram de tal modo a amaldiçoá-los com esse tipo de enfermidade. São pessoas que já não poderão adentrar o templo. Estava ali então um homem que há 38 anos jazia enfermo. E aqui nós temos também uma das prodigiosidades. Amém, irmão, Deus abençoe. Uma das prodigiosidades de João. O reverendo Muddy, ele vai dizer que João, ele traz uma mensagem imediata e uma mensagem mediata. Ele traz uma mensagem, uma revelação do Cristo, mas também traz uma lição ali embutida. Aqui também nós temos que exercer a nossa inteligência, o nosso espírito de interpretação. E aqui nós temos, por exemplo, como aponta o comentarista Don Carson, que 5 pavilhões pode ser visto como também os 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá, o Antigo Testamento. Ali, aquele homem jazia há 38 anos. Dan Carson vai dizer que esse detalhe não é colocado à toa. 38 anos foi o tempo que Israel peregrinou de Cades Barneia até chegar a Canaã. Nós temos lá em Números, capítulo de número 14, que Israel, pela 10ª vez, afronta ao próprio Deus Altíssimo. E ali é punida a peregrinar até que aquela geração morresse, até o último homem. Em Deuteronômio 2, verso número 14, diz que este tempo durou 38 anos. Esse homem pode ser uma representação de Israel, que ali moribunda, interpretando incorretamente os 5 livros da Torá, não vê quem se achega pela porta das ovelhas. Aquele povo, de um lado, via as ovelhas que na mente daquele povo, que jazia doente, de certa forma despertava aquele sentimento. Olha aquela ovelha, ela será sacrificada, o seu ofertante será perdoado, e eu aqui ainda jazendo nas minhas chagas, eu aqui ainda cego, eu ainda aqui coxo, eu aqui ainda moribundo, eu aqui esperando algo se mover, se é que vá se mover. Estamos aqui jogados à sorte, esperando um lampejo de Deus, esperando uma migalha que cai do céu. Mas aquele dia foi diferente. Naquele dia, quem adentra próximo à porta das ovelhas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem adentra ali não traz um lampejo de Deus, quem adentra ali é a luz do mundo.
Quem adentra ali não é uma migalha, não é um portador de uma migalha. Quem está adentrando ali é o próprio pão da vida. É aquele que diz em João 6, verso de número 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É aquele que, se alguém come, viverá para sempre. Por quê? Porque ele dá a sua carne pela vida do mundo, pela salvação de toda a humanidade. Verso número 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Veja, irmão, ele vê, ele sabe, não somente por onisciência, mas por compaixão. Quantas e quantas vezes você não se sentiu invisível? Sim, invisível. Pelas pessoas que estavam ao seu redor. Você sofrendo calado. Você com chagas expostas. Você precisando de ajuda. E as pessoas ao seu redor tropeçando em você. Jesus vê você. Ele, como eu disse, ele não vê só por conta da onisciência. Ele não sabe da sua dor e da dor daquele homem por onisciência tão somente. Ele sabe por compaixão. A palavra nos originais que descrevem compaixão na Bíblia é esplagzomai. Esse é um palavrão. Esplagzomai. Ela aparece, por exemplo, em Mateus 20, verso de número 34. Então Jesus, movido por íntima compaixão, em algumas versões está condoído, tocou-lhe os olhos, os cegos de Jericó, e eles voltaram a enxergar. Em Marcos 1,41, e Jesus, movido por grande compaixão, em algumas versões se compadeceu, estendeu a mão, tocou-lhe e disse ao leproso, quer ser limpo, seja limpo. Marcos 6,34, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela, porque via aquela multidão como ovelha sem pastor. E esplagizomai, a palavra que aparece em todos esses textos, se fôssemos traduzir, se fôssemos trazer a sua significância ao nosso português, seria como se as nossas entranhas se contorcessem a tal ponto de não nos sustentarmos. Jesus, quando vê o sofrimento, Jesus, quando vê o abandono, Jesus, quando vê que você está ali, envolto de muitos, mas com tão poucos ou nenhum, para te aconchegar, para te abraçar, Jesus se compadece. Dentro do Cristo, há uma dor tremenda, que faz com que Ele se mova, faz com que Ele veja, faz com que Ele saiba da tua dor. E Jesus pergunta, queres ser curado? Ele pergunta isso porque parece ser uma coisa óbvia. É claro que um coxo, um paralítico, ele quer ser curado. Mas a pergunta não é para constrangê-lo. A pergunta não é uma retórica. Jesus sabe que há feridas muito mais profundas. É como se o Cristo dissesse, aonde mais lhe dói. Fora isso,
O que mais te perturba? Jesus sabe que não é somente aquilo que estava causando dor àquele homem. No verso de número 7, aquele homem responde ao Cristo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse mundo é meritocrático. É o mundo do quem chegar primeiro leva. A lógica do Cristo não é essa. Jesus não é meritocrático. Jesus é gracioso. Aquele homem diz: eu não tenho ninguém. Sempre alguém está na minha frente. Eu estou sempre no final da fila. Eu sou aquela pessoa que é deixada para trás. Eu sou o desprezado. Eu não recebo atenção prioritária de absolutamente ninguém. E não é de hoje, há 38 anos. E talvez tenha alguém aqui que se sinta da mesma forma. Ou, não ousando muito, tem alguém aqui que conhece pessoas que estão vivendo a mesmíssima situação. Talvez convivendo debaixo do mesmo teto com sua família. Pessoas se sentindo completamente abandonadas, sozinhas. E ouso dizer agora, talvez não tenha nada que machuque mais você ou qualquer outro ser humano, por mais resiliente que ele seja, não machuque mais do que se sentir um objeto descartado, ou em vias de ser descartado. Porque aquele homem ali era deixado de assim e de assim. Ele era ali colocado. Ele ali, a vida dele era esperançar, mas sem nenhum vislumbre da bênção, da graça. Um zero à esquerda, que ninguém se importava. E é por isso que Jesus pergunta: queres ser curado? Jesus, ele sabe que a ferida é muito mais profunda, que a dor tem causas que você nem imagina quais sejam as raízes. Mas Jesus trata disso tudo, primeiramente, combatendo o abandono. William Barclay vai dizer, comentando essa mesma passagem em João 5, que Jesus é amigo daqueles que não têm amigos. Jesus, ele combate o abandono com o aconchego do poder do Pai, a ação do Espírito e um amor glorioso do seu Filho Jesus. É esse mesmo Jesus quem diz, verso número 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para aquele homem, ele imediatamente se levanta. Verso número 9, o homem imediatamente se viu curado. Ora, quem ficou 38 anos sem andar, eu falo isso por uma triste experiência própria. Uma pessoa com mais de 30 anos sem andar, ela tem
os seus músculos totalmente atrofiados. A sua pele fica enegrecida. Fica extremamente frágil, ao ponto que a menor ressecura faz com que rachaduras apareçam, feridas brotem do nada. O simples ato de jazer numa cama já é suficiente para abrir feridas em suas costas. Mesmo que uma pessoa assim fosse curada pela medicina de hoje, ela teria que passar por N sessões de fisioterapia. E aqui esse homem imediatamente foi curado, imediatamente se levantou, porque a ação de Deus não é a prestação, a ação de Deus é imediata, a ação de Deus é pontual, a ação de Deus é exata, ela é boa, perfeita, agradável. Aquele homem recebeu uma ordem extraordinária. Quando Jesus diz levanta-te, aqui a palavra que é utilizada no seu original é egeire. E egeire é utilizado também para a ordem que é dada aos mortos. Egeire, levanta-te da tua sepultura. É a mesma palavra. Jesus está dizendo, levanta-te. Levanta-te, ainda que não haja vida em ti, levanta-te, porque estou criando vida em ti. Ainda que não haja mais energia, estou criando energia aqui. Aonde que não haja mais possibilidade humana, agora estou criando possibilidades. A infinitude de possibilidades que já estão a nós concedidas nas regiões celestiais. Você está doente do corpo, da mente, das emoções, da alma, dos seus relacionamentos. É dentro da tua casa que está a doença. Está aflito, desesperado, machucado, ferido, culpado, cheio de angústia e dor. Às vezes, tudo à sua volta corre tão bem, que a tua angústia é, por que eu não estou feliz? Por que eu não sigo o compasso de todos que estão ao meu redor? Vimos ontem um moço que alegou pânico e não fez um show aqui em Santa Cruz. Tomara que não seja pânico dos santacruzenses. Mas muito questionamento, eu tenho convicção que surgiu. Um moço, plena saúde, na pujança financeira, no auge da fama. Que frescura é essa? Não é frescura nenhuma. É que tem certas coisas, meu irmão e minha irmã, que só o Santo Espírito de Deus faz completar em nossos corações. E agora mesmo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele Deus vivo, o médico dos médicos, está agora perguntando para você, para quem está ouvindo de casa, e para quem você for transmitir essa palavra: quer ser curado? Se você quer ser curado, levanta-te e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Tenha fé. Tenha fé em Cristo Jesus. Buscai e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Bateis e abrir-se-vos-á. Tenha fé. Tenha fé que a cura poderá acontecer. Inclusive neste mesmíssimo momento que clamamos pelos nossos dois irmãos.
Muitas das vezes, nós nos levantamos para fazer esse clamor, mas não nos damos conta de qual a importância desse ato singelo. Estamos nos levantando, estamos nos erguendo, estamos dizendo e declarando que a nossa fé em Cristo Jesus é que este Cristo é tão poderoso que pode curar nesse mesmo momento em que estamos aqui nos levantando. Por isso, meu irmão e minha irmã, não trate os clamores da igreja de forma oficiosa. Não levante porque todos estão levantando. Levante em declaração de que a quem eu estou recorrendo é o dono de todo o poder, de toda a glória. Ele é um médico dos médicos. É por ele que passa todas as circunstâncias da vida. Da minha, da do Flávio, da irmã que também está doente. Não trate os clamores da igreja de forma leviana. O que estamos fazendo quando clamamos pela cura de um irmão, de uma irmã, ou de uma pessoa cujo nome nos achegou por uma corrente de oração? Estamos declarando como se a nossa própria vida dependesse disso. Que o Deus que cura é um Deus que, como Isaías 1,18 diz, vinde pois e arrazoemos. É um Deus que nos chama a pensar com Ele. É um Deus que chama para dialogar com Ele. É um Deus que pede para que você leve os seus pedidos a Ele. É um Deus que mandou o seu Filho para que Ele próprio pudesse nos ensinar a orar. Para que pudéssemos ter legitimidade em oração. Para que pudéssemos orar em seu nome. E ali, orando no nome de Jesus, tudo por Ele seria concedido. Não trate os clamores de oração que vieram aí numa cristocidência nesta noite. É justamente disso que eu iria falar nesse sermão que está sendo preparado há algumas semanas. Não trate os clamores, principalmente por cura da igreja, como mais um ofício. Tenha fé. Cura poderá acontecer. A libertação poderá vir. A restauração será consumada. Tudo novo começa a existir para a glória de Deus. Amados, sabemos a quem recorrer. Sabemos como orar. Precisamos responder as perguntas. Queremos ser curados e precisamos atender o pedido. Levantemos, peguemos nossos leitos e andemos. Andemos rumo a Cristo, olhos fitos no Senhor. Amém? Uma breve oração e eu encerro por aqui. Amado Deus e Pai bendito, te louvamos e te agradecemos nesta noite. Reforçamos, ó Pai, o pedido de oração e de clamor a Ti pelos irmãos que estão acamados. Peço a Ti, ó Deus, que se há alguma complicação na cirurgia, que ela, ó Deus, seja, enfim, resolvida. Por Tua ação ou pela ação nos médicos ou na Sua ação sobre os medicamentos. Mas, Deus, rogamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus, para que haja cura, haja libertação, haja, ó Pai, tudo para a glória de Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.